Olá, galeras! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Ela é tão galera! Solta a vinheta, Isa! Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Chata, pá! Galeras, hoje vim trazer aqui para vocês uma reflexão que surgiu na minha última sessão de terapia. E desde que eu tive essa reflexão com a Bárbara, ela lá alugou um triplex na minha mente, uma coisa que está aqui ecoando em vários momentos da minha mente, especificamente com uma frase que Bárbara falou, Bárbara, que é a minha psicóloga, caso alguém ainda não saiba, que foi uma frase de impacto. Uma frase que não é muito feliz, não é muito otimista, mas que me impactou. E aí eu decidi trazer essa frase aqui para vocês, para ela ficar na cabeça de vocês também, a gente refletir junto e vocês me falarem se faz sentido ou se eu tô doida. A frase é: não tem saída fácil para a maioria dos problemas da vida adulta. Sim, gente, pois é. Sim, mas calma, calma. Vamos elaborar melhor, porque eu não quero soar assim, pessimista do nada, se jogar a frase pessimista pra vocês do nada. Eu pensei num jeito bem legal de introduzir pra vocês essa reflexão, que é contando uma historinha, que é uma historinha real, que foi o contexto de onde saiu essa conclusão, pra vocês entenderem melhor e acompanharem melhor, tá? Então vamos lá, fiquem comigo aqui, me acompanhem. Era uma vez... Mentira, não é assim não. Uma pessoa conhecida minha, vamos dar o nome dele de João. Tá, são nomes fictícios aqui, porque eu não quero expor ninguém, a família de ninguém. Então, João, tá? O João, ele tem uma família grande, daquelas famílias assim, cheia de tias, de irmãs, de irmãos, de primas, primos, sobrinho, cunhado, uma galera, né? E como toda família, claro, eles têm assim suas pequenas desavenças, seus desafetos, né? Uma cunhada que não gosta da outra, uma sogra que é espezinha uma nora, né? Um tio que é sem noção, aquela coisa normal, tá? Uma família normal. Só que entre essas pessoas da família do João, tem uma específica que a gente vai chamar aqui de Neide, tá? Neidoca, que ela é realmente mais complicadinha, que vira e mexe, ela dá uma causada. Eu me dou com todo mundo, graças a Deus. Sabe aquela pessoa que não dá pra você saber quando que ela vai estar feliz e quando que ela vai estar de ovo virado, assim, com uma tromba que atravessa o planeta, que ela vai xingar todo mundo, vai fazer todo mundo se sentir mal. Sabe aquela pessoa? Todo mundo sabe que todo mundo tem uma Neide na família. Tenho certeza que vocês têm. Se você não tem uma Neide na família, tem grandes chances da Neide ser você. Brincadeira, mas se não for na sua família, com certeza você conhece alguém que é assim. Sabe aquela pessoa que ela muda de humor junto com as fases da lua? E que você nunca sabe qual fase tu vai encontrar. Você encontra a pessoa uma vez, a pessoa tá ótima. Foi incrível, foi ótima, foi divertida. Super leve, super relax, super vibes. Aí você encontra uma outra vez, a pessoa tá uma chatice. A pessoa tá azeda, tá causando, e ela consegue, assim, contaminar todo o ambiente. Sabe como é que é? Então tá bom. Então a gente tem aí o João, que é a pessoa que eu conheço, Neide e sua família, todo mundo junto. Tá. Eis que, um belo dia, o João recebe um convite pra passar o final de semana com algumas pessoas da família. Só que com a condição de que ninguém conte nada para a Neide, porque ela não será convidada. Afinal, ninguém está disposto a arriscar 2 dias inteiros de um final de semana, que é uma coisa rara, que a gente tem um tempo de descanso muito pequeno, pra arriscar aguentar a cara fechada da Neide e todo um clima contaminado por uma única pessoa, um único indivíduo, um único ser. Beleza, então esse é o contexto, tá? O que acontece é que o João, ele não ficou confortável com essa situação. Porque ele acha errado fazer essas coisas escondido, assim, tipo, só pra não convidar a Neide, todo mundo ficar, tipo, sorrateiro, sabe? Combinar lá entre as pessoas e ficar sorrateiro, e fazer um negócio sorrateiro, não poder convidar, não poder postar uma foto, não poder comentar. Ele não gosta disso, ficou desconfortável com essa situação, com essa condição. E aí, numa conversa que João tem com as pessoas que convidaram ele pra esse final de semana, eles se deparam com 2 saídas possíveis. A primeira saída seria o quê? Fazer o rolê escondido mesmo, né? Arriscando que a Neide um dia descubra e fique muito puta, gerando uma situação péssima, um climão horroroso e um possível chilique. Porque não, a gente nunca sabe, né, o que vai acontecer. Isso é o cenário 1. O cenário 2, qual seria? Chamar a Neide. Parar com isso, falar, não, a gente não quer sustentar essa mentira, a gente não quer sustentar esse segredo, então a gente vai chamar a Neide. Só que aí, nessa opção, a gente corre o risco da Neide aceitar. E estragar a experiência de todo mundo dependendo da fase da lua e do humor que Neide estará. E aí? Eu pergunto pra você, querida e querido,
eu sou inclusiva com os homens. Ouvinte, nessa situação, que a gente tem esse contexto e essas saídas possíveis, qual vocês acham que seria a solução ideal, a melhor saída? Pois, vejam bem, foi exatamente essa a situação que eu levei pra Bárbara. Sobre a minha família? Não. Sobre a família do João. É porque eu sou assim. Eu uso as histórias dos outros na minha terapia. Quando as coisas me deixam encafifada. Eu fiquei ali, gente, realmente ruminando essa história, sem saber na hora também qual conselho exatamente seria melhor eu dar pro João. Por quê? Por um lado, eu pensava, poxa, cara, é muita criancice não chamar a pessoa, sabe? E fazer essas coisas desse jeito escondido. Eu acho ridículo. São várias pessoas adultas e vai ficar fazendo picuinha, coisa escondida. É ridículo. Então isso é um lado. Por outro lado, eu também pensava, cara, mas também não é justo que, assim, sei lá, 8 pessoas não possam ter um final de semana legal, um final de semana de paz, porque a desquerida da Neide, ela é capaz de azedar tudo. Não é justo. Só que se você chamar a Neide, você corre o risco da Neide aceitar. E aí? Não é uma situação difícil? Não é uma situação chata? E assim, a gente acaba encontrando Neides pela vida. Se você não tem uma Neide na sua família, você com certeza tem uma Neide no seu trabalho. Ou você pode ter até uma Neide no seu grupo de amigas, num grupo de amigos. E qual que é o pior da Neide no nosso grupo? Qual que é o principal ponto que fode tudo? Que não é uma pessoa que você odeia, entendeu? Ainda se fosse uma pessoa, assim, 100% desagradável, que a gente pudesse ter um aval pra odiar, pra falar... Nossa, a pessoa é completamente desagradável, ela é intragável, insuportável, ninguém gosta dela, ela estraga tudo. Aí, é mais fácil. Aí você não se importa de magoar a pessoa, porque a pessoa já magoou todo mundo antes. O problema das Neides na nossa vida é que são pessoas queridas. Entendeu? Não são pessoas 100% insuportáveis. Não é aquela pessoa que você odeia e você até quer que a pessoa não goste de você pra ela não aparecer, pra ela sumir. É uma pessoa que, assim, você até gosta, entendeu? As Neides, elas são aquela pessoa na nossa vida que você de vez em quando gosta de encontrar. Ela não é uma pessoa de todo mal, de todo desagradável. É uma pessoa que você tem um carinho, que você tem uma consideração, que você tem o quê? Uma lembrança, um passado, um respeito, algum tipo de afeto. É uma pessoa que você, assim, gosta de encontrar de vez em quando, num ambiente controlado. Você gosta de encontrar aquela pessoa uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 6 meses, com um tempo limitado, num ambiente mais relax, mais descontraído. E você teve momentos legais com aquela pessoa, você trocou coisas legais com aquela pessoa, então você tem um carinho, você tem uma lembrança, uma memória legal com a pessoa. Então, ao mesmo tempo que você sabe que ela pode te desagradar e te deixar puta, estressada, azeda e acabar com a vida de todo mundo, você sabe que pode ser muito divertido também. Então, em algum lugar, você quer dar uma chance pra Neide. E isso é o que torna a situação mais difícil, que você fala, Poxa, vou magoar a Neide se não chamar. eu não quero também. Ela não merece o mal. Só de vez em quando. Então, considerando mais esse aspecto, né, mais essa camada que eu acho que dificulta, porque no fundo não é uma pessoa que a gente quer magoar por uma questão de que seja de respeito, de consideração, de carinho, a gente fica naquela, o que eu faço então? Ou ela ou sou eu? E aí, quando eu levei isso pra Bárbara, toda essa história e todas essas reflexões, inclusive essas de um lado quero, né, não quero arriscar, mas também não quero magoar, né, eu não, porque não é da minha família, mas eu não gostaria se fosse comigo. O que a Bárbara falou foi, agora vem um ponto de virada. Será que vocês estão preparadas? Bárbara, em toda a sua sabedoria, sua maturidade psíquica e psicológica, falou assim pra mim, bom, Mari, a coisa mais madura a se fazer nessa situação do João seria apenas todo mundo que quer e que foi convidado ir passar o final de semana sem convidar a Neide, mas também sem esconder nada. Porque afinal, Mari, se a gente for pensar, ninguém tá fazendo nada de errado, certo? Gente, a Bárbara veio com uma terceira opção, que é simplesmente vão, não escondam nada e não chamem a Neide. E eu fiquei assim... Quê? Bárbara, quê? Caramba, mas essa também era uma opção? Rimos muito. Rimos muito nesse momento. Porque eu realmente fiquei assim, embasbacada. Falei, caramba, não tinha nem pensado que tinha essa opção também. De não esconder, de ir e de não chamar a Neide. Foda-se. Só não chamar a Neide, né? Mas aí o que vem depois? Que aí também a gente tem que pensar. Que foi aí que continuou a minha reflexão com ela. E a Bárbara falou que sim. Que a questão de ou escolher esta opção aí, né, essa terceira opção, é que alguém ali teria que bancar desagradar a Neide. E sustentar essa decisão
de não chamá-la de forma responsável e consciente. E digo mais, quando a Neide viesse dar um barraco, viesse fazer um chilique, viesse xingar, viesse, sei lá, tirar satisfação, eu só tenho a capacidade de falar assim pra ela. Olha, Neidoca, você não foi convidada dessa vez porque a gente queria ser realmente um rolê mais sossegado, só entre essas pessoas mesmo que foram convidadas, né, mais tranquilo. E em algumas situações passadas que já aconteceram, a gente percebeu que você até foi, né, mas você não parecia estar feliz, você acabou não curtindo tanto e acabou contaminando um pouco, deixando a vibe um pouco pesada. E é isso, simplesmente isso. E eu fiquei tipo assim, que a gente pode falar esse tipo de coisa pra alguém? É possível? É permitido? Ai, rimos muito novamente. Caramba. Porque, cara, pra mim, juro pra vocês, é uma loucura pensar em dar um feedback desse pra uma pessoa. É uma coisa que no meu cérebro, ele nem conta como uma possibilidade. É claro que o quê? A gente não vai ser o quê? Mal educada. Não vai ser grosseira, não vai ser estúpida, porque o quê? Nossas mães, pais, cuidadores deram educação pra gente, né? E nós somos pessoas que têm um bom senso, que têm uma sensibilidade. Então, claro que precisa, numa conversa adulta e madura, rolar um respeito e um carinho com aquela pessoa. Óbvio, um carinho e um respeito que seja proporcional ao que a pessoa te dá também. Você também não vai tratar bem uma pessoa que te desrespeita e é completamente escrota com você, né? Mas, rolando esse carinho recíproco, esse respeito, esse bom senso, dá, olha só, é possível apenas falar numa boa. Falar do jeito que eu falei. Olha, sim, a gente foi, não te chamou por causa desses motivos aqui. E deixar claro pra pessoa também que a ação dela e as atitudes dela, elas também têm consequências, sabe? Porque a gente não é obrigada a ficar passando pano pra pessoa desagradável. Talvez pra algumas pessoas isso pareça um tanto idiota, mas pra mim é uma coisa nova. Porque a minha tendência é super passar pano, né? E aí, por causa dessa minha tendência, eu continuei inconformada enquanto eu falava com a Bárbara. Porque eu falei, Bárbara, pra mim, essa também não é uma boa solução. Porque imaginar que a Neide ia ver fotos, ia ficar chateada de não ter sido chamada, e possivelmente dar um chilique, chamar uma DR, querer ter uma conversa, querer ter a satisfação, gerar toda uma comoção na família, né? Uma ruptura, não sei, uma briga, um racha na família, também não pareceu pra mim uma boa alternativa. Também continuou me deixando encafifada. Eu falei, não, essa aí não é uma solução boa. Desculpa, cara. Eu entendo o que você tá falando, que me parece sim uma solução bem razoável, bem madura, mas não achei boa. E por quê? Porque alguém ia ficar chateada, né? E isso tá me deixando inconformada. A minha cabeça ficava rodando, tentando achar a melhor solução possível, onde ninguém saísse chateado, ou magoado, ou desconfortável. Meu cérebro ficava tentando, não, peraí, mas tem que ter alguma alternativa que não chateie ninguém. Mas é impossível. E aí foi neste ponto que a Bárbara veio com a sabedoria dela. Não tem saída fácil. Simples assim. Algumas situações, principalmente na nossa vida adulta, elas simplesmente não têm saída fácil. Não tem a saída que vai ser agradável para 100% das pessoas envolvidas. Tem situações que não vão, tem algumas que eu acho que a gente consegue conciliar, a gente consegue negociar, ceder, eu acho que, enfim, né, não são todas. Mas muitas situações da vida adulta vão desagradar alguém. E não existe saída fácil e ideal que vai contemplar todas as pessoas. É muito maluco isso. E não só isso, como não vai ser uma saída fácil para você, mesmo que você faça algo de acordo com o seu agrado, que seria a saída fácil para você, você ainda talvez tenha que lidar com a reação da outra pessoa que não vai ser legal, entende? Porque, vamos lá, nesse caso, especificamente do João, tá? O melhor para as pessoas envolvidas ali que iam nesse final de semana era não chamar a Neide. Por quê? Eles queriam apenas curtir sem Neide. Só que, mesmo sendo muito fiel e honesto com a sua escolha e falar, não vou esconder e não vou chamar porque essa é a minha escolha, é isso que eu quero, isso é bom, né? Te deixa confortável na sua escolha, você pode curtir o seu final de semana, só que você ainda fica suscetível a ter que encarar uma conversa difícil, que não é gostosa, não é legal, não é bacana. Então, por um lado, você desagradou a Neide e se agradou, mas sabendo que vai ter essa consequência ruim, provavelmente. Pode ser que não tenha também, pode ser que a Neide cague e ande, que a Neide fale, nossa, graças a Deus ninguém me chamou, porque eu nem tava afim, povo chato do caralho. Pode ser. A gente também tá supondo aqui que a Neide ia querer ir, o que também é um erro. Porque muitas vezes, não sei se vocês já repararam, mas várias vezes a gente projeta cenários e reações das pessoas supondo que elas vão sentir
X, Y, Z e vão reagir desse jeito, daquele jeito. A gente não tem o menor controle sobre isso. A gente pode sim ter uma suspeita por conhecer as pessoas, né? Quando a gente conhece as pessoas, nossos parentes, nossas amigas e tal, a gente pode ter uma suspeita de qual a direção que vai seguir a reação da pessoa ali. Se vai ser mais raivosa, se vai ser mais triste, se vai ser mais positiva. Dá pra gente ter um sinal, mas nunca a gente tem como saber exatamente qual vai ser a reação da pessoa. E é uma coisa que eu também aprendi na terapia, que é muito importante que a gente também dê a chance da pessoa se posicionar e da pessoa reagir e dar a resposta dela. E não evitar a conversa, a troca, o conflito, com base numa suposição de como ela vai reagir. Isso já aconteceu várias vezes aqui entre eu e a Cissa, assim, de um jeito mais direto, mais próximo. Há anos atrás, né, quando a gente ainda tava amadurecendo mais nosso relacionamento, tava mais no começo, a gente deixava de trazer tópicos uma pra outra, ou deixava de trazer conversas, ou coisas muito básicas. Uma coisa besta, vai. Eu tinha receio de levar pra ela que eu queria sair, por exemplo, sozinha, com as minhas amigas, por medo dela achar que ou eu não gostava da companhia dela, ou ela ia ficar chateada, ou ela ia desconfiar que eu tava traindo ela, enfim. Ela falou alguma coisa disso alguma vez? Não. Isso tudo estava apenas na minha cabeça? Sim. E, no começo, por causa disso, deixava de levar, ou eu levava pra ela de um jeito, tipo, super inseguro. Ridículo, né? Mas porque eu ficava supondo. E quando, de fato, eu fui falar pra ela, tipo, olha, eu tenho esse receio, porque eu acho isso, ela falou, tipo, Nossa, não. Tá certo, óbvio, sai com suas amigas. entendeu? Então, vamos fazer esse parênteses aqui, que por mais que a gente tenha receio da reação da pessoa, se aquela relação é importante pra gente, é importante sim que a gente deixe a pessoa e dê o espaço pra pessoa reagir e pra pessoa falar a verdade dela. E aí você lida com isso, né? Sabendo que depois tem a consequência que vai voltar pro teu colo. Como? Na reação da pessoa, se ela vai corresponder ou não à sua expectativa. E aí já vira um problema seu, né? Porque se você vai, leva, pra dar a chance da pessoa se posicionar, e ela se posiciona de um jeito que você fala, putz, não era isso que eu tava esperando. Daí já é um problema seu, que quem esperou errado foi você. Então sim, é muito complexo, gente. Qualquer relação é muito complexa. Então, nesse caso da Neide também, a gente tá fazendo todo esse desenvolvimento, supondo que ela queira ir, mas pode ser que ela fale. Caramba, nem aí, caguei. Não queria mesmo. E nada aconteça. Mas pode ser também que venha uma conversa difícil depois. E aí, estamos aptas a encarar a conversa difícil depois? Estamos dispostas e disponíveis a bancar nossa verdade, não se alterar, não se sentir atacada pessoalmente, não se sentir assim, magoadinha, não querer ficar agressiva, nada? A gente consegue bancar e falar, realmente, não te chamei. Peço desculpas por não ter te dado a chance de mostrar se você ia ficar bem ou não ali, mas não chamei. E pode ser que ela espalhe por aí que você é uma bruxa. Aliás, isso vai dar um outro episódio. Eu vou fazer, acho que o próximo episódio, o 64, eu vou fazer sobre isso. Sobre essa questão da gente ser a vilã na vida de alguém. A importância da gente ser a vilã ou vilão na vida das outras pessoas de vez em quando. Mas isso vai ficar pra outro episódio. A gente vai continuar aqui desenvolvendo essa questão aqui da história da Neide e do João. Então, temos todos esses cenários. E aí, qual que seria uma saída fácil? Fiquei eu pensando na terapia junto com a Bárbara. Vamos lá, vamos elaborar mais cenários. Fazer a coisa escondida, nesse caso, pode parecer a via mais fácil, porque aí ninguém sai ruim na história, né? As pessoas vão, não chamam, escondem, Neide não fica sabendo, ninguém precisa ter essa conversa estranha. Porém, fica aí, nessa situação, aquela aura de segredo, de receio de alguém dar com a língua nos dentes, em um momento impróprio, de alguém fazer algum comentário na frente da Neide. E eu, particularmente, acho péssimo isso. Eu odeio esse clima, odeio esse pavor que fica no ar de todo mundo ter um segredo que tem que esconder de uma pessoa, sabe? E eu, por que eu tenho esse medo? Porque provavelmente serei eu a boca de sacola. E a língua é igual um chicote, já. Porque quando eu me solto, sinto a vontade no ambiente, nossa, já fiz isso várias vezes, então odeio. Fazer a coisa abertamente é a outra opção, sem esconder, mas aí vem com o risco do chilique da outra pessoa. Também tem a opção de contar pra pessoa antes que vai rolar algo, vai rolar uma viagem, um encontro, um final de semana, e que ela não foi convidada. Igualmente potencial de chilique. Que vocês percebam que até agora a gente não teve nenhuma saída fácil, comprovando o meu argumento, porque afinal, escrevi esse roteiro pra isso, né? Pra comprovar que estou certo. E a gente também tem a opção, que agora a gente tem 4, de convidar a pessoa. Falar assim, então eu não quero arrumar essa briga, não estou afim de encarar esse chilique, então eu vou convidar a pessoa. Porém, aí a gente tem o potencial de estragar o rolê de todo mundo. Percebe? Que a gente tem 4 possíveis cenários e nenhum deles é bom. Nenhum deles é fácil. E essa é a vida adulta, essa é a vida que a gente leva, que tem horas que você vai ter que escolher entre situação
uma situação ruim e uma situação pior. Ou uma situação pior e uma menos pior. E é isso, gente. A vida adulta é essa. Vai ter que entubar. Vai ter que azeitar, vai ter que entubar e vai ter que engolir. E... Ai, gente, não acredito que eu fiquei falando isso na terapia, mas eu fiquei. Porque toda a nossa conversa na terapia foi sobre essa importância, no final das contas, de a gente ser adulto e bancar as nossas decisões, nossas escolhas, nossos desejos, ainda que isso gere chateação e desconforto em outras pessoas. E assim, não é fácil assumir esse papel. Pelo menos pra mim não é. Eu acho que pra algumas pessoas é, mas pra mim não é. E eu acho que pra grande parte das mulheres, principalmente, também não é fácil. Porque vem a culpa, vem a autossabotagem, vem aquela voz na nossa cabeça questionando. Nossa, mas que custa eu ter mais paciência com essa pessoa que é uma chata de galocha? Nossa, por que vou excluir essa pessoa? Não vou nem dar chance dela ser legal. Nossa, será que eu não estou exagerando? Não estou sendo muito radical? Quem nunca? Todo mundo já pensou nisso. Acontece que se a gente não se toca dessa dinâmica, né, e não aceita que chatear os outros é completamente normal e vai acontecer, a gente corre o risco de acabar sempre se anulando pra poder ser a gente a pessoa desagradada ao invés do outro. Então a gente fica o quê? De boazinha e a gente se desagrada e aí, em nome do nosso desconforto, a gente deixa a outra pessoa confortável. Olha que bacana. Não sei como é que é isso pra você ouvinte, mas pra mim é sempre essa a alternativa mais fácil, entre aspas, de escolher. É a mais automática pra mim. Eu abrir mão de alguma coisa ou eu me desagradar pra que a outra pessoa fique confortável. Em qualquer situação assim mais polêmica, que, tipo essa da Neide, se fosse a minha responsabilidade de resolver, muito provavelmente a primeira coisa que eu queria fazer é chamar a Neide. E azeitar o meu desconforto e ainda, por cima, achar que todo mundo teria que se adaptar e ser compreensivo com a Neide pra ela não ficar chateada. Se tivesse na minha mão, tá? Se falasse, Mari, cabe a você resolver. Ai, gente, caramba. Vamos chamar então, vamos chamar. A gente dá um jeito. Se ela tiver de cara feia, ela fica de lado, a gente pega um churrasco. Ah, deixa quieto, coitada. Vocês acreditam que eu ia fazer isso? Eu ia. Super ia, minha cara. Sim. Uó, né? Eu também acho, mas é a verdade, é a vida, é a minha, né? Eu só sabia ser assim, mas sabia, tá? No passado, porque agora Ai, prepare-se. eu tô tentando muito, trabalhando muito na terapia e na minha vida e na espiritualidade em todo lugar pra fortalecer um lado meu que consiga sustentar o desconforto de desagradar outras pessoas. Que, gente, é muito difícil pra mim. Pensar que eu tava desagradando uma pessoa, pra mim, é tão desconfortável, tão ruim, que chega a gerar uma dor física, gente. Só de imaginar que a pessoa não gosta de mim, que eu desagradei, entendeu? Só que não tem outro jeito. Eu vou ter que conseguir sustentar esse desconforto na vida. Porque eu vou ter que aceitar que em várias situações não vai ter saída fácil, onde todos saiam felizes e saltitantes. Entenderam? E paciência. Essa é a vida adulta, com emoções adultas, com relações adultas. É isso aí. Ah, todo mundo vai entender? Não vai. Porque a maioria de nós, a imensa maioria de nós, somos ainda crianças. Ainda temos desenvolvimento emocional de crianças. Assim, são poucas as pessoas que conseguiriam desenrolar essa situação onde todo mundo conseguisse conversar do jeito que eu falei aqui. Tipo assim... João vai com sua família, não chama o Neide reclama e alguém explica pra ela que, poxa, só isso aí a gente escolheu e Neide vai, ok, entendi, poxa, eu vou rever meus comportamentos. Não é assim que vai acontecer pra 99,9% das pessoas. Mas, no que tiver ao nosso alcance, é importante que a gente comece a aprender aí, a bancar, né? Ter esse equilíbrio também. Óbvio, como eu já falei no começo. Vai ter horas que a gente vai ceder por diversos motivos. A vida também exige e demanda isso. Mas quando a gente se vê numa situação dessa do João, acho que é legal a gente ter, né, enxergar outras alternativas e saber que tudo bem bancar uma conversa difícil depois, uma coisa meio indigesta, e é isso, e bola pra frente. A gente vai ter que entender que nessa vida adulta nem sempre a gente vai gostar, nem sempre a gente vai agradar, só que a gente vai ter que continuar existindo confortável com quem a gente é, porque no final a companhia eterna nossa é a gente mesmo. Ai, gente, é isso, desabafei, soltei, tô leve. Quero muito saber o que vocês acharam, quero muito saber como vocês sairiam dessa situação da Neide, do João, o que vocês fariam no lugar do João, como que a família de vocês agiria, se vocês acham que essa saída madura que a Bárbara deu seria possível. O que vocês acham? Quero muito saber. Me segue lá no Instagram, @eumarigê, com esse G mudo no final. E a gente se vê na próxima quinta. Um beijo e tchau.